Meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a graça, o favor que nós não merecemos e que nos alcançou pelo amor de Deus, a paz que tirou a nossa inimizade com o Senhor, que nos reconciliou com Ele, essa paz proveniente do sacrifício do nosso Salvador Jesus na cruz. Sacrifício esse que demonstrou o amor de Deus, a justiça de Deus, que puniu todo o pecado de forma trágica na pessoa do seu Filho, mas com grande poder e grande glória o ressuscitou no terceiro dia. E esta data é uma data especial para nós que cremos em Cristo, cremos no seu poder, acreditamos naquilo que Ele ensinou, para mover as nossas vidas, para nos ensinar como nós devemos andar também aqui neste mundo, até que chega a hora de nós nos encontrarmos com Ele. Louvado seja Deus por esse grande amor demonstrado no domingo de Páscoa, o amor que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder do Espírito Santo de Deus ressuscitou a Cristo. Um amor que o havia levado a morrer por nós, um amor que nos contagia, que nos leva a novamente termos esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. E para essa data, antes mesmo de lermos o Salmo 44 e assim continuarmos a leitura que estamos fazendo na nossa escola bíblica, eu quero ler 2 versículos aqui com os amigos, com os irmãos, 2 versículos que se encontram na carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Então é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 14. Vou dar um tempinho aí para vocês acharem, porque aqueles que estão acompanhando a leitura de Salmos provavelmente devem ter aberto as Bíblias, os aplicativos no livro de Salmos, né? No Salmo de número 44. Então abram agora os seus aplicativos nos seus celulares, tablets ou até mesmo as suas Bíblias. Eu estou aqui com uma das minhas Bíblias. Hoje eu vou estar lendo o Salmo na Bíblia na versão King James, então eu vou esperar os irmãos aí encontrarem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a nossa fé. O que valida a nossa fé, o que faz com que nós realmente acreditemos naquilo que está escrito na Bíblia a respeito de Jesus, é o fato de Jesus ter ressuscitado. Pois ele anunciou a própria morte e a própria ressurreição. Isso valida aquilo que ele dizia dele mesmo sobre quem ele era. Ele era o Messias prometido à nação de Israel, ao povo judaico, durante todo o Antigo Testamento. Ele é aquele que viria para perdoar os pecados, para fazer com que o homem fosse reconciliado com Deus novamente, no seu relacionamento. O homem poderia ter um relacionamento com Deus desde que ele cresce em Jesus, em quem é Jesus, no que Jesus ensina, depositasse a sua confiança do perdão de Deus sobre a sua vida através do sacrifício de Jesus. E tudo isso só é validado porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E louvado seja o nome do nosso Senhor, que está conosco, que convive conosco, que se relaciona conosco, através de nós ouvirmos
os seus ensinamentos aqui na palavra e direcionarmos as nossas vidas através do toque do Espírito Santo, que nos faz lembrar daquilo que está escrito, que foi ensinado por Jesus, conduz as nossas vidas e assim nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento vivo, porque o seu Filho está vivo. Vamos orar, irmãos, antes de lermos o Salmo 44 e continuarmos a nossa leitura de Salmos? Deus Santo, hoje é um dia importante, Pai, importante para a família da fé que professa Jesus como Salvador. Senhor, nós cremos, ó Pai, porque nós experimentamos essa vida maravilhosa que o Senhor Jesus nos trouxe, uma vida de confiança, uma vida que nos transporta a crermos que nós viveremos confiados que um dia estaremos diante de Ti, aceitos por Ti, Deus, porque o Teu Filho morreu por cada um de nós, e morreu por cada um de nós, ressuscitou com poder e glória, e nós nos alegramos porque nós ouvimos, ó Senhor Deus, as palavras que estão escritas aqui neste livro inspirado pelo Senhor e testificamos da sua veracidade, da sua verdade, porque não há como negar, ó Pai, que o Teu Filho está vivo. Depois de ter morrido pelos nossos pecados, ressuscitou, vencendo a morte e nos garantiu que um dia nós também ressuscitaremos com Ele, Pai. E isso foi visto em sua época por mais de 500 pessoas, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos comprova o Teu amor e o Senhor, ó Pai, traz calma para os nossos corações, por cremos que o nosso Senhor Jesus está vivo, Deus. Seja louvado, adorado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez permitir que nós estejamos juntos aqui para ler a Bíblia, para aprender do Senhor, ó Pai, e que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza através das verdades que nós leremos hoje, Pai, no Salmo 44. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença e pelo Teu amor. Nós oramos assim gratos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos então até o Salmo 44. Eu deixei marcadinho aqui. Para mim tá facinho. Já estou aqui no Salmo 44. Aí eu vou esperar um pouquinho para vocês também alcançarem o capítulo. E nós vamos ler o Salmo 44. O Salmo 44, como também foi o Salmo 43 e o 42, são salmos escritos pelos descendentes de Coré. O Salmo 42 e 43 formam uma única poesia originalmente, né? E é proveniente de um lamento individual, de alguém que estava distante de sua terra natal, um servo de Deus, um levita que servia no templo, conduzia o povo em adoração, mas que estava sentindo um vazio muito grande por não poder estar cumprindo com aquilo que ele amava, que era o trabalho na casa de Deus. E este salmo ele já é um pouco diferente, porque ele é um lamento da nação. Possivelmente algum líder, chefe de um exército, ou um líder religioso, falou algumas palavras e que serviram de embasamento para a construção da poesia de um dos filhos de Coré. Mas é um salmo que representa um lamento nacional de toda a nação. E nós vamos ler então esse salmo lindo, esse lamento maravilhoso. E esse salmo me traz assim muita curiosidade, desperta em mim um sentimento de me dobrar realmente diante da soberania, da vontade perfeita de Deus, porque ele confronta a própria teologia do Antigo Testamento, porque nós sabemos que o Senhor fez alianças, né, com o povo de Israel, alianças feitas com Abraão, com Isaac, depois com Jacó, depois com Moisés, e todas essas alianças, elas estavam condicionadas na obediência. Quando havia obediência, havia êxito, havia conquistas, havia vitórias nas lutas, nas guerras.
quando havia desobediência, o Senhor pesava a sua mão e o povo era derrotado, e havia luto, havia tristeza. E este salmo traz algo especial para nós. Vai ser muito bom nós lermos juntos esse salmo e aprendermos como nós devemos confiar em Deus, independente de circunstâncias. Vamos ler o salmo. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Aqui faz menção realmente a todas essas alianças que eu já citei, sobre como Deus conduziu Ele próprio a nação a qual Ele chamou, através das condições que Ele estabeleceu, e como Ele, Deus, estava na frente desse povo, executando através do seu poder aquilo que Ele havia prometido nas suas alianças com o seu povo. Como com tua própria mão expulsaste nações inteiras, para que os nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra, e abateste povos para que se pudessem expandir e prosperar. Não foi por meio de espadas ou da força que herdaram a terra, mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais agraciaste. Tu és meu rei, ó Eterno. És tu que ordenas vitórias de Jacó. Olha aqui já o salmista fazendo menção de Jacó, que posteriormente foi chamado de Israel, da onde é proveniente as 12 tribos. É ele que ordenou as vitórias de Israel. Foi Deus, através da sua força, do seu poder, estando à frente deste povo, condicionado nas alianças que ele fez, onde havia a obediência, havia conquista, havia desobediência, havia a derrota. Então, o salmista fazendo menção dessas alianças e do poder de Deus, somente em Deus era que o povo conseguia essas conquistas. E o salmista lembra que Deus estabeleceu o povo na terra prometida, que era Canaã. Deus os conduziu até ali o Rio Jordão com Moisés, né? E Moisés, incrivelmente, apesar de toda a condução no deserto, de ser um homem grandemente usado por Deus, por um detalhe que surgiu no seu coração, na situação ali nas terras de Mara, onde ele desobedeceu a Deus ao fazer sair a água da rocha, não da maneira que Deus havia dito a ele, mas de uma maneira diferente, onde ele assumiu as rédeas, e Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra de Canaã, permitiu que Moisés visse de longe. Então nós temos bem forte essa teologia da obediência, sucesso, desobediência, fracasso. E ele tem lembrado aqui, né, um dos descendentes de Coré, no Salmo 44, fazendo menção dessas alianças e da maneira que Deus trabalha. Aí o versículo 5: graças a ti destroçamos nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Maravilhoso, né? A humildade aqui do salmista, reconhecendo que quem deu a vitória em todos os momentos que foi necessária a batalha foi o próprio Deus e o seu poder. Foi Deus que capacitou e deu a habilidade para que o homem manejasse, nessa época de guerras, com muita habilidade o seu arco, a sua espada, a sua lança. Então era Deus que provia para os homens as conquistas, tanto qualificando, né, nas habilidades para que eles pudessem manusear os seus instrumentos de guerra, como também sobrenaturalmente. Nós vimos a conquista de Jericó, como foi o povo rodeando durante 7 dias, e aí no 7º dia bradou, e com grito de vitória, Deus derrubou as muralhas. Então a fé evangélica, a fé bíblica, ela está baseada no que Deus pode fazer, na salvação que provém do amor, da misericórdia de Deus. É lindo ver esse reconhecimento, esse esvaziamento da sua própria arrogância, autossuficiência, atribuindo o seu sucesso, a sua paz, a sua habilidade a Deus, que é quem te
qualifica. Então é maravilhoso esse versículo para mim, o salmista atribuindo a Deus, né, todo o sucesso. Isso é lindo demais. Mas tu nos concede vitórias sobre nossos inimigos e humilha os que nos odeiam. A ti louvamos o dia todo, teu nome agradecemos continuamente. Lindo, né? E aqui tem interlúdio, pausa, há várias traduções aqui sobre este momento. Sabemos que os salmos são canções e neste momento havia uma pausa, bem provável para se meditar, para trocar, acho que a altura do tom, vai saber, mas havia uma pausa aqui. Mas uma pausa no momento onde Deus está sendo exaltado, glorificado pelas lembranças do salmista, por tudo aquilo que Deus já havia feito no meio da nação. Só que agora entramos naquilo que me traz muita curiosidade, que me traz para uma realidade a qual eu devo me dobrar diante de Deus, da sua soberana vontade. Devo procurar dentro daquilo que eu encontro como momentâneo na minha vida, uma oportunidade para eu me aproximar de Deus. Independente que eu já esteja me esforçando para caminhar com Ele, para me afastar do pecado, para obedecê-lo, mas quando eu passo por qualquer situação que Deus permite, entender que Ele tem permitido essa situação com uma finalidade, com um propósito, e eu devo continuar confiando nele mesmo assim. Porque às vezes Deus age de maneira misteriosa, a qual nós não conseguimos atribuir um padrão. E aqui quebra completamente o padrão esses versículos que nós vamos ler. Porque até então estamos lendo obediência, vitória, desobediência, derrota. Mas olha o que está escrito agora nesses versículos. Agora, entretanto, nos rejeitaste e envergonhaste, e não marchas com os nossos exércitos. Fizeste-nos retroceder ante o inimigo e permitiste que fôssemos saqueados por nossos adversários. Nos entregaste como um rebanho a ser devorado, e entre muitos povos nos dispersaste. Por quase nada vendeste o teu povo, nem mesmo valorizaste o preço. Tu nos converteste em motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos odeiam. Fizeste de nós um provérbio entre todas as nações. Os povos maneiam a cabeça quando nos avistam. Padeço humilhação dia após dia, e o meu rosto está coberto de vergonha. Ante as injúrias e os insultos que me dirige o inimigo vingativo. Tudo isso sobreveio a nós sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem houvéssemos traído a tua aliança. Nossos corações nos retrocederam na fé em ti. A leitura eu fiz de maneira equivocada. Nossos corações não retrocederam na fé em ti. Tampouco nossos pés se desviaram da tua vereda. Contudo, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e com densas trevas nos cobriste. Já identificando a palavra chacais aqui, possivelmente é um grupo de nômades do deserto que viviam de fazer assaltos e sobreviviam da maneira que podiam. Então, um povo vitorioso, um povo que quando obedecia a Deus tinha vitórias sobrenaturais, exemplares, por essa condição da aliança com o Senhor, foi reduzido a um povo que andava no meio de ladrões, disperso por todos os lugares. Eu fui ler aqui alguns comentários e descobri que possivelmente uma das épocas e o contexto aqui deste salmo pode ter sido na ocasião que Josias subiu para lutar contra o rei do Egito e foi morto. E esse contexto é muito triste porque Josias foi o rei que derrubou os altares dos ídolos dentro de Judá. Josias foi o rei que restabeleceu o culto ao Senhor. Josias foi o rei que trouxe à nação novamente a condição de se dobrar e adorar a Deus.
Então é cabível, no momento onde que o salmista aqui nos ensina que a nação estava andando com Deus, Deus trouxe uma derrota. E independente qual tenha sido a batalha, há também outra sugestão em relação ao contexto que se tratou esse salmo, né, o que deu inspiração para ser escrito, né, um contexto de derrota mediante a obediência. Independente disso, o que fica para nós é: Deus tem propósito, tem planos, Ele conhece os nossos corações e Ele permite situações porque Ele quer ver a clareza da nossa fé, Ele quer ver a qualidade da nossa fé, Ele quer nos experimentar para nos trazer algo ainda muito melhor daquilo que nós já vivemos com Ele, porque esse tipo de texto nos lembra, eu acho que várias pessoas já devem até ter pensado nisso, ao mesmo contexto que foi escrito o livro de Jó. O livro de Jó era uma lição que Deus opera misteriosamente, silenciosamente, algumas situações difíceis, mesmo aqueles que são os mais fiéis a Ele, na intenção de trazer até esses que são mais fiéis a Ele, ainda mais próximo a Ele, para experimentar ainda mais dele, mais do seu amor, mais da sua misericórdia, e enfrentando tempos difíceis. Enfrentando tempo que naturalmente não seriam explicados, porque a fidelidade, a busca por Deus, a sinceridade. E por que então sofrer? Porque Deus, pela sua soberania, Ele tem um plano que vai além daquele que a gente entende e opera esse plano para o nosso bem. Nunca, jamais é para nos prejudicar. Por mais que nós tenhamos um dano imediato, mas o benefício é muito maior futuramente. O nosso coração está sendo preparado para coisas grandes no nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós não podemos negligenciar os momentos de sofrimento. Nós não podemos atribuir ao pecado totalmente as vezes que estamos sofrendo. Deus tem propósito. Por isso que nós nunca, como foram os amigos de Jó, não devemos agir como eles, chegar para as pessoas em momentos difíceis e atribuir os momentos difíceis que elas estão passando por talvez algum pecado que elas tenham cometido. Misericórdia! Deus tem um plano e um propósito, Ele age de maneira soberana na vida das pessoas e muitas vezes nós não entendemos. O que sabemos é que de fato tem uma motivação boa, porque Deus é amor. Bom de verdade é apenas Deus e Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Então esse texto aqui, dentro do Antigo Testamento, ele mostra que Deus, mesmo através da obediência, Ele pode operar situações difíceis para que o povo se achegue ainda mais a Ele. Para que Ele, dentro daquilo que Ele sabe que é bom de verdade, Ele conclua a sua vontade. Nós estamos lendo aqui uma outra possibilidade que eu quero trazer para nós. Alguém dizendo que estava tudo bem, estava tudo certo. Josias, se for o caso, realmente foi, derrubou os altares, tinha o coração dele diante de Deus, mas toda a nação era movida pelo mesmo sentimento? Será que havia sinceridade nessa adoração? Ou será que eles estavam apenas tentando tirar o proveito humano, imediatista, triunfalista da situação de servir a Deus e obedecê-lo? Não obedece na natureza e da beleza que Deus é. Obedece no sentido de querer algo em troca. Então essa obediência é bem passível de ser corrigida por Deus. É uma obediência supérflua. Mas nós estamos colocando possibilidades aqui, mas na realidade o mais importante nós já falamos. Deus opera como Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, com o propósito que Ele sabe. Isso é Deus. Nós não atingimos. A nossa mente é muito limitada para conhecer a mente daquele que criou todas as coisas. Então essa é uma lição preciosa para nós. Preciosa. Obedecer é bom? Com certeza. Obedecer é a nossa obrigação.
E sendo a nossa obrigação, nós não devemos questionar quando estivermos obedecendo e mesmo assim passarmos por alguma aprovação. Porque se nós obedecermos, nós temos que obedecer até o fim. E o fim, muitas vezes, acaba numa cruz. Uma cruz onde Deus está provando o nosso caráter, está matando a nossa vaidade, para que nossa obediência seja pura, seja uma obediência fundamentada na adoração daquele que curva a sua cabeça e diz: louvado seja o teu nome, Deus, independente do que estiver acontecendo. É fácil? Jamais. Jamais. Nós dependemos do amor de Deus. Não é na força do nosso braço, como começamos a ler os primeiros versículos aqui. Depende completamente do amor de Deus, que só há através do Espírito Santo movendo os nossos corações para poder crermos e em todas as situações darmos graça. Em todas as situações. Continuando a nossa leitura. Versículo 20. Se porventura houvéssemos esquecido seu nome e tivéssemos estendido nossas mãos a qualquer outro Deus, não o teria Deus percebido tal afronta? Pois ele é quem conhece todos os segredos do coração. Entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Acorda, ó Senhor, porque pareces dormir. Desperta-te, não nos abandone para sempre, porque nos oculta a tua face e ignoras a nossa desgraça e opressão. Prostrada até o pó está a nossa alma, desfalecido sobre o chão jaz nosso corpo. Levanta-te, vem em nossa ajuda e nos resgata por tua imensa benignidade. Benignidade é a bondade sempre apostas para ser manifestada. É alguém que tem em si o desejo de ser bom. Alguém que está preparado para fazer o bem. E esse é o nosso Deus. Ele está preparado para fazer o bem. No momento de sofrimento, de tristeza, um sentimento de angústia profundo, porque a nação, mesmo andando com Deus, ou teve uma derrota taxativa, se for o caso da época de Josias, a derrota que ele teve para o rei do Egito, que se aliou à Síria, foi terrível, porque o próprio rei foi levado embora, o seu cadáver. Então é um sentimento de angústia, de abandono. E esse sentimento de angústia, de abandono, motiva o coração do salmista a buscá-lo ainda mais, não abandoná-lo. Chega a questioná-lo: por que o Senhor está dormindo? Por que o Senhor não consegue perceber o sofrimento que nós estamos passando aqui? Lembra de Jesus, a caminho de se encontrar com o endemoniado de Gadareno? Naquele caminho houve uma tempestade e os seus discípulos questionaram a Jesus: como pode dormir? Estamos prestes a morrer. Porque em meio a toda a tribulação, toda a tempestade que nós encontramos nas nossas vidas, o Senhor, Ele sabe perfeitamente o momento de agir. Ele permite as tempestades até um certo nível para que nós possamos aprender a clamar. Olha uma possibilidade das tempestades e dos momentos difíceis e ruins. Aprender a clamar, aprender a confiar somente em Deus, aprender a confiar somente no poder de Deus, esvaziarmos da força do nosso braço e, se algo bom vier através de nós, confiarmos que é Deus quem está nos habilitando para fazer. Que em nós mesmos não há nada que agrade a Deus, é Deus quem, através de sua graça, concede as ferramentas para enfrentarmos todas as situações. Eu oro com toda a força do meu coração para que os cientistas descubram uma vacina que possam curar toda a humanidade da Covid-19 e nós voltarmos à nossa normalidade nas nossas ações. Faz parte da minha oração, mas também oro que o Senhor não trouxer essa cura
se os homens não descobrissem e muita gente ainda vier a morrer, que Deus seja adorado e glorificado, porque Ele está cumprindo um propósito. E nós temos que, dentro desse tempo de reflexão, estarmos nos nossos lares e pedindo para Deus nos mostrar o que Ele quer de nós. É interessante que um dos versículos usados aqui no Salmo 44 também é usado nos Evangelhos, né? Que diz que por amor a Ti somos levados à morte todos os dias. Aqueles que amam a Jesus, e aqui nós vamos encerrar, aqueles que confiam em Cristo, estão sendo entregues todos os dias, em todos os lugares, como uma fonte do amor de Cristo, como uma fonte do poder de Deus, para passarem pelas situações mais adversas, para que outras pessoas que muitas vezes nos ofendem, nos perseguem, discriminam a nossa fé, possam conhecer o amor de Deus. Então não briguem com ninguém, não entre em confronto com ninguém. Ame aqueles que vos perseguem, ame aqueles que os insultam, ame todos aqueles que discordam de ti,